Muito bom dia, estamos no ar com uma edição especial do Notícias Uniriter nesta quinta-feira, 9 de dezembro, são 10 horas e 34 minutos, é uma edição especial porque é em parceria com a Matinê Cine TV, porque hoje nosso programa será em um formato completamente diferente daqueles que vocês já estão acostumados a acompanhar por aqui no Facebook da Rádio Uniriter. Ao invés de ter o nosso programa de noticiário diário, né, com aquele giro de reportagem das notícias mais importantes do dia, a gente vai ter uma conversa sobre cultura, jornalismo e também filmes, séries, streaming e todos esses lançamentos que a gente tem aí semana a semana. Vou pedir agora para o Fred colocar na tela o nosso convidado, que hoje a gente traz aqui para conversar conosco sobre esse tema, o jornalista Tiziano Osório, ele é colunista de filmes e séries em GZH e Rádio Gaúcha, e vai conversar com a gente sobre esses temas que eu acabei de citar. Bom dia, Tiziano, muito obrigado pela presença aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia para vocês que estão me acompanhando aqui com essa cara de quem acordou pouco, mas na verdade acordei cedo, eu costumo acordar cedo. Ah, tá, mas ficou até tarde vendo o filme ontem. Não, na verdade, sabe o que aconteceu? Essa noite eu tive insônia e acordei de madrugada e vi um documentário, é assim mesmo, vi um documentário de 1 hora que um amigo meu tinha me recomendado ontem, né, que é o... Até vou escrever uma coluna sobre isso, porque Olha aí. calhou de ele ver e eu assisti bem na época do Get Back, né? Esse documentário do Peter Jackson sobre os Beatles. Esse documentário se chama, é uma série da Netflix chamada Remastered, e esse é sobre a tragédia do Miami Show Band, que é o massacre do Miami Show Band, que eram chamados os Beatles irlandeses, né? É uma história real, obviamente, documentário, que aconteceu em 1975. Não é spoiler, porque logo no início a gente sabe isso. Houve um atentado contra eles, né? Uma emboscada, um atentado, e três, o vocalista, o guitarrista e agora não me lembro se o outro era o baterista ou não, um terceiro, três morreram, né? Um ficou ferido, quase morreu, e só o outro que mais ou menos sobreviveu, assim, e o baterista tinha pegado o carro para ir por conta, né? E escapou ileso disso, assim, né? E é um documentário interessante, sim, que fala pouco de música não é o foco, né? Mas é a questão dos conflitos, né, das décadas de conflito na Irlanda do Norte, né, por causa os irlandeses nacionalistas queriam que a Irlanda do Norte fizesse parte da Irlanda, né, como um todo, e os chamados unionistas, né, mais ligados aos protestantes, né, queriam que a Irlanda do Norte continuasse a fazer parte do Reino Unido. É bem interessante o documentário, né, fala sobre... e é uma história que continuou, né, foi em 75, mas ao longo dos anos que foram investigando os detalhes desse atentado. Sensacional. A gente já abre o programa, então, com dica de documentário e prévia da próxima coluna de Tiziano Osório em GZH. Então, Tiziano, para a gente até te conhecer um pouquinho mais, como que é a tua trajetória, assim, no jornalismo, para esse lado de cultura? Tu sempre trabalhou com cultura, esse lado do entretenimento, de filmes, séries também? Eu me formei na URGS em 96, perdão, e já tinha entrado na Zero Hora em 95, no setor para estudantes, né, na chamada agência RBS. E ali por março de 96, né, eu sempre gostei muito de esporte e de cultura, né, e aí em março de 96 eu sugeri para um colega, um amigo que trabalhava na área de um caderno, uma matéria sobre quadrinhos, eu estava terminando de sair nos Estados Unidos uma série que tinha colocado todos os heróis da DC contra os heróis da Marvel, né? Era a época dos chamados crossovers, né? Que depois que as duas empresas se lançaram ao cinema, isso aí meio que acabou. Acho que não existe mais, porque virou uma rivalidade maior ainda, né? Entre DC e Marvel, né? Mas esse era um grande crossover, daí eu sugeri, eles, por que tu não faz? Aí eu fiz, né? A editora, então, a Sandra Simon gostou da matéria, e aí, ao mesmo tempo, na verdade, ao mesmo tempo eu já trabalhava nos plantões do esporte, nos domingos, né? E aí eu fiquei queria trabalhar no esporte, mas o segundo caderno me fez uma proposta, eu disse, então tá, né? Consultei minha chefe, né? Pensei, você não aceita, é uma vaga na redação, né? Aí entrei no segundo caderno. Então eu fiquei no segundo caderno de 96 a 99, daí de 99 ao meio de 2000 eu estava no esporte, aí depois de 2000 a 2007 eu fiquei no segundo caderno de novo, de 2007 a início de 2009 eu fiquei no esporte,
2009 a 2012 estava no segundo caderno, como editor do segundo caderno. 2012 a 2014 eu estava no esporte de novo. E aí sim, aí de 2014 para cá, nunca mais trabalhei só numa dessas editorias, né? Então, a minha carreira, basicamente, né, 20 anos de carreira, foi entre o segundo caderno e esporte, com mais atuação no segundo caderno, onde hoje eu não faço parte da equipe do segundo caderno, mas eu contribuo bastante por conta da coluna, né, sobre filmes e séries e algumas matérias de quadrinhos que cada vez eu estou fazendo menos, porque a coluna ocupa mais tempo mesmo. Sensacional. Tiziano, não é maldade, tá? Mas enquanto tu estava te formando, eu estava nascendo. Olha que loucura. Que Eu tenho loucura. 48 anos, fiz 48 anos semana passada. Eu tenho 25 anos nesse ano. E uma coisa que eu quero te perguntar, assim, até como tu deixou a deixa da coluna, né? Como que é essa relação com os leitores? Porque como eu te acompanho tanto no Instagram como também em GZH e leio bastante teus textos, dá para ver que existe uma interação muito forte, né, entre tu e os leitores, até porque teve uma publicação que tu fez final de outubro sobre o texto do Halloween politizado, né, com aquelas dicas de filmes. E foi uma coisa que tu recebeu muito retorno, né? É bem legal, assim, a relação, sabe? Varia de acordo com a plataforma, tá? Com o meio, com a rede, tá? Por exemplo, assim, eu não interajo muito no Twitter, tá? Eu posto algumas colunas minhas no Twitter, mas eu não converso no Twitter, porque eu acho, assim, na média, assim, os usuários são muito irônicos, muito agressivos, né? Não acho uma rede legal, não gosto, né? O Instagram eu uso basicamente para a coluna e séries, tanto é que quando eu tenho alguma notícia que foge disso, eu aviso, interrompemos nossa programação normal. O meu Facebook é mais, assim, mais pessoal mesmo, assim, né? Eu falo, vivo, às vezes, compartilhando matérias sobre a série Succession, que eu gosto muito, né? Ou coisas da família, eventualmente alguma coisa de futebol ali, né? Então, o Facebook é minha rede mais seria mais a minha cara, assim, né? Quem é o Tiziano, além de ser o jornalista. E eu realmente adoro, são os comentários das pessoas que entram na coluna, né, em GZH, né, e ali tem pessoas que são bastante frequentes, assim, né, e assim, eu tento responder todos, às vezes não respondo ou por falta de tempo, ou porque, assim, né, um comentário que uma curtida basta, assim, né, parabéns, não sei o quê, uma curtida basta, né, ou porque entra num terreno meio de ofensa pessoal, é raro, tá? Mas às vezes ainda tem alguns comentários assim que a pessoa faz, né? Mas tem uma conversa legal ali, né? E assim, vendendo um pouco meu peixe, assim, eu me lembro assim com o Coringa, tá? O filme do Coringa, que hoje talvez eu não fosse tão sensacionalista no título, mas a coluna que eu fiz foi Coringa é o filme errado na hora errada, né? Eu não gosto, eu sigo não gostando do filme, mas é um mérito, além da ação do Joaquim Fênix, claro, mas é um mérito que ter levantado debates é muito bom quando o filme levanta debates, né? Mas eu me lembro assim que fez bastante sucesso aquela coluna, por muita gente para me criticar, né, para reclamar assim. Mas ali sim, realmente teve bastante comentário e eu comecei a responder ali, né, os comentários, né? E é uma coisa que eu sempre prezei, assim, sabe? Poxa, são as pessoas que estão nos lendo, né? As pessoas estão se dignando a escrever para a gente, mesmo que seja para criticar, para reclamar, para apontar erros de avaliação e tudo mais. Eu acho que vale a gente conversar com elas, né? E a partir dali desenvolvi-se isso como uma marca minha, assim, de responder aos leitores. E aí, como eu falo do Vender o Peixe, sim, volta e meia tem leitor que diz assim, olha, queria dar parabéns para o Tiziano, que ele lança às vezes opiniões polêmicas, mas não foge de responder, de debater com a gente e, de novo, vendendo o peixe. E sempre com educação. Realmente, sim, jamais vou ofender um leitor, evito ao máximo qualquer tipo de ironia, né, porque eu acho que ironia é uma coisa que não funciona muito por escrito e não funciona quando tu não tem não só a importância de estar frente a frente com a pessoa vai ter a tua reação, a tua cara, se tu tá sendo irônico, a cara aparece, né? Mas também porque tu não conhece as pessoas direito, assim, né? Para saberem se tu tá sendo irônico, assim, ou não, né? Acho ironia, adoro ironia, mas acho uma coisa muito complicada de
de fazer na vida real, né? Acho que não à toa, assim, tem séries que as pessoas não compreendem às vezes, né? Porque elas são tão irônicas, né? Filmes e séries assim, que as pessoas são tão às vezes muito cartesianas e aí acabam não compreendendo a ironia. Então, melhor não brincar com a ironia, né? Então, assim, gosto muito desse contato com os leitores, seja no Instagram, seja no GZH ou no Facebook. Às vezes, assim, no Facebook, do perfil da GZH na Zero Hora, no Facebook, né? Ali quando eles postam minhas colunas, às vezes tem também comentários assim muito, só quero lacrar, esses caras da RBS, blá, 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 né? Mas eu costumo ler ali e às vezes eu respondo uns assim, né? E sempre pensando nisso, assim, sabe? Eu sei que assim, a pessoa que recebe uma resposta, ela geralmente não espera uma resposta, né? Eles comentam assim, poxa, jamais pensei que fosse responder, que legal, não sei o quê. Então, é um carinho com quem está nos lendo e com quem resolveu refletir e escrever pra gente. Sim, e tu fala ali também da crítica de Coringa que tu escreveu, né? E, querendo ou não, na internet, geralmente o falar mal do filme, ele traz mais audiência do que tu falar bem, né? Porque quando tu fala bem, talvez seja uma coisa assim, putz, mais um que tá falando bem desse filme. Então tá bom, vai conseguir e passa. Mas aí o pessoal se pega mais a tu falando mal, pra ver o que tu vai dizer, pra argumentar. Infelizmente, né? Infelizmente, sim. Eu acho que isso é um dos males que não é culpa da internet, mas que a internet potencializa, né? Assim, que é a coisa do falar mal, né? É fofoca, né? Assim, grosso modo, é uma extrapolação da fofoca, né? Falar mal de alguém. Mas eu, na coluna, não é científico o que eu vou dizer, tá? Mas eu tento fazer com que 80% das minhas colunas sejam para recomendar alguma coisa para as pessoas verem, né? E os outros 20%, né, são filmes que eu acho que são muito ruins ou filmes que é inevitável falar, né, mesmo que eu vá falar mal. Por exemplo, ontem eu publiquei a coluna do Amor Sublime Amor do Steven Spielberg. É um dos grandes lançamentos do ano, está super cotado para o Oscar, o primeiro musical dos principais diretores de Hollywood, um clássico que na primeira versão ganhou 10 Oscars. Não tem como eu não falar desse filme na minha condição de colunista, né? Mas eu não gostei, né? Então a crítica vai ser negativa, né? Mas normal, assim, se eu não gostei de uma coisa, assim, e não acho que vale a pena, eu nem falo, né? Nem gasto meu tempo com isso. Sim, e até em relação ao conteúdo em si da coluna e da liberdade que tu tem também para desenvolver as pautas, tu acha que tem alguma diferença na forma como o GZH trabalha a tua coluna, assim, esse espaço de filmes e séries, mais voltado para o entretenimento em relação aos outros veículos mais tradicionais, assim, tipo, sei lá, Estadão, Folha de São Paulo, talvez Correio do Povo também? Olha, assim, eu tenho total autonomia na coluna para inventar o que eu quiser e tudo mais. Claro que às vezes tem sugestões, quem sabe faz uma coluna sobre isso, coisa tal, né? Ou até de amigos, né? Já fez coluna sobre isso. Eu me sinto muito bem tratado por GZH, né? A coluna tem tido uma boa audiência, que eu acho legal, assim, porque é difícil de competir com as colunas de política, de Porto Alegre e de esporte, né? Que são as de economia também são campeões de audiência, sim. Dizem também que o jornalismo cultural é o primo pobre do jornalismo, né? Também, né? A cultura em geral é a primeira coisa que as pessoas, né, desvalorizam, assim, né? E tanto é que eu fiz uma coluna, agora a gente tá até conversando com a minha esposa ontem, assim, que por causa do recrudescimento da pandemia este ano, o tempo ficou meio esquisito, assim, né? A gente estava tentando lembrar das férias do verão passado e parecia que tinha passado um monte de tempo, porque teve aquela grande piora da pandemia, né? E teve uma coluna que eu fiz que eu não me lembro a data, tá? Mas eu fiz uma coluna que era assim, filmes são essenciais, né? Porque um comentário, alguém tinha feito um comentário no Facebook do GZH, assim, dizendo, sabe, meio que se dizendo, não é nada, é lixo, ninguém quer saber disso, não sei o quê, né? E, puxa vida, ninguém quer saber disso, mas muita gente, durante o isolamento, né, durante o confinamento, né, se refugiou na arte, né, se refugiou na música, nos livros, nos filmes e séries de streaming, né, como forma de exorcizar demônio, de aliviar a tensão,
às vezes até de ver que existem coisas piores, né? Ou seja, tanto a ficção quanto o documentário, às vezes também nos ajudam a um pouco pesar mais a nossa vida, né? Então, tem essa questão, assim, de jornalismo cultural ser tão... ao mesmo tempo que é super consumido, mas desprezado. E, assim, só vou fazer um parênteses aqui, tá? De uma coisa, assim, que me incomoda muito a pirataria, tá? No sentido de que tu gosta daquilo, mas tu quer consumir de graça, entende? É contraditório, né? Sabe? É um pouco assim contraditório, sabe? Eu sempre penso assim do lado de quem está trabalhando, né, para servir aquilo lá. Claro que eu entendo assim, mas a Disney não precisa daqueles trocados. Eu entendo isso, sim, mas tem o artista, né? Então, assim, tem algo a pensar aí. Mas eu ia falar da questão do jornalismo cultural. E no meu caso, assim, tem um detalhe, né? Eu sou um colunista de GZH. Então, os meus conteúdos, eles são para os assinantes, né? E para os que a gente chama de logados, né? Ou seja, não é acessado por todo mundo, né? Então, eu estou numa competição mais difícil nacionalmente, porque tem vários sites que fazem de graça o que eu faço. Por isso que eu valorizo muito quem me lê, né? E quem se comunica comigo, porque, poxa, sabe, legal, entre tantos colunistas, tu se identificou comigo por alguma maneira, né? Então, é legal que a gente tenha essa conversa. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta, mas não respondeu, senhor, bem isso daí. E uma coisa até que tu falou que eu acho que é interessante também a gente debater é a questão desse volume muito grande que a gente tem de sites de cinema, que cobrem, né, cinema, série, streaming, e querendo ou não, muitas vezes a gente pega assim, não todos, né, mas, por exemplo, o Omelete, Adoro Cinema, talvez ali o Jovem Nerd também, eles acabam sendo feitos por jornalistas, né, eles têm espaços de redação e tudo mais, só que na prática, o trabalho deles fica muito preso naquela coisa de traduzir as notícias que saem dos principais veículos dos Estados Unidos, ali, Europa, bem algum outro, quando divulga alguma coisa, e a crítica. Não sente falta um pouco de um trabalho mais desenvolvido em relação a desenvolver mesmo reportagens em relação a esses assuntos, que não sejam só aquela coisa também de, digamos, de uma lista com curiosidades dos filmes e séries? Pois assim, falar sobre volume, tem muito volume em tudo, né? E não só de mídia, né? De imprensa, mas volume das obras também. Então, assim, eu não consigo acompanhar tudo, né? Eu não posso falar muito sobre como é que está o Omelete hoje, o Jovem Nerd, etc e tal, né? Eu acho que, infelizmente, a gente diminuiu bastante a reportagem cultural como um todo, né? Especialmente na pandemia, diminuiu, né? E que eu acho, assim, eu tento fazer isso nas colunas, né? Nas minhas colunas, né? Eu gosto de, nas críticas, contextualizar bastante, né? Tentar contextualizar ou com a obra do diretor, ou com o tempo que a gente está vivendo, ou lembrar né? Tentar amarrar, assim, um filme a outro. Né? Nem sempre eu faço isso, mas eu gosto. Não vou falar mal ou bem de nenhum outro site, sim, mas às vezes eu acho que algumas críticas são mais superficiais, né? Outras muito adjetivo, eu noto assim, né? Tem gente que empilha adjetivo assim e tu peneira assim, tá, mas o que tem de substância no filme, né? Isso é uma coisa que esse cara que era meu amigo, Eduardo Veras, né, que depois virou professor da URGS de jornalismo e depois ele agora é professor de artes, né? Ele me ensinou uma coisa assim que eu tento usar, assim, tentar traduzir um adjetivo em substantivos, entende? Tentar explicar por que eu achei uma coisa imperdível, por que eu achei uma coisa sensacional, por que eu achei uma coisa ruim, né? Às vezes pro título, né, a gente vai usar um adjetivo, né, por causa disso, porque a gente está numa selva, né, da internet, assim, que tem tanta coisa que tu precisa, de alguma forma, fisgar o leitor, né? E algo que eu sempre também procuro fazer, não sei se sempre consigo fazer, mas é justificar meus títulos, né? Se eu estou dizendo que eu digo que o Esquadrão Suicida é um dos piores filmes do ano, né, para atrair leitor, claro, né, eu tenho que, no meu texto, tentar explicar por que eu dei essa opinião, né. Então, por vezes pode acontecer em nome de uma coerência com a ideia que eu vou defender, eu
assim, eu não acho errado, entende? Assim, mas, desculpa, isso eu vou falar. Às vezes eu acho também que as críticas elas acabam sendo mornas, né? Porque naquela tentativa de falar de tudo no filme, né? Uhum. E de ficar meio que equilibrando as coisas, né? Então eu tento fugir disso, tá? Eu tento, assim, se eu digo que o filme é ruim, eu vou focar mais nos aspectos ruins do filme, né? E não fazer um meio a meio. Se eu acho que o filme é morno, mais um motivo para eu nem querer escrever, entende? Sim. Sempre lembro, assim, de um filme que eu até escrevi o título, a coluna ia ser o filme que eu esqueci de comentar, né? Que era o Relatos do Mundo. Que é um filme legal, bacana, assim, mas ele acabou não me apaixonando, nem pro bem, nem pro mal, a ponto de eu ficar com aquela ânsia de escrever, né? E falar, então, assim, o filme é morno, às vezes, assim, eu acabo não falando dele, né? Prefiro falar de filmes que mexem comigo, né? Seja para me emocionar, seja para me indignar. Sim, e é engraçado isso também, porque tudo influencia também, né? Por exemplo, a gente tem também a relação com o pessoal das agências, né, que fazem as cabines de imprensa, e daí tu vai lá assistir o filme na cabine, mas também é um compromisso que tu tem depois de publicar a crítica, né? Tu foi lá, compareceu, e daí tem uma penalidade se tu não publica a crítica, né? Uhum. Mas nunca aconteceu comigo, porque, né, eu nunca cheguei ao limite lá tem um número X lá que você. Sim. Essa questão, assim, tem que ser muito independente, né? Assim, a cabine ninguém está te obrigando a ir na cabine, e tu Uhum. não tem obrigação nenhuma de falar bem do filme só porque tu foi convidado para ir para a cabine, né? Então, assim, tá dando coincidência, assim, de várias cabines que eu vou, assim, são filmes que não estão me apaixonando, mas faz parte, é da vida, né? Assim como a mesma coisa, porque na minha relação com a Netflix, né? Tem filmes que eu adoro, tem filmes que eu acho medonhos, né? Não tem uma coisa assim, uma antipatia ou uma simpatia de largada por alguma companhia, coisa tal. Tem por diretores, né? Alguns diretores eu realmente simpatizo mais ou antipatizo mais. Sempre tem os altos e baixos, né? E até essa relação que a gente cria com o filme na hora de escrever é uma coisa que é bem determinante, né? Porque, como tu disse ali, a coluna que tu falou, o filme que eu esqueci de comentar, né? Tem filmes que às vezes a gente não gosta e, cara, pra descrever uma linha sobre o filme é difícil, né? Não, e assim, eu gosto de tentar, de deixar o filme dormir, sabe? Assim, Uhum. dificilmente eu escrevo no mesmo dia sobre um filme, né? Eu vou pensando sobre ele, né? Vendo o que ficou dele, coisa e tal. Já aconteceu, embora não tenha escrito coluna, mas foi um dos filmes que eu fiquei sem saber muito bem o que eu tinha achado. Foi o caso do Candyman, o novo Candyman, né? Esse filme de terror. Minha primeira reação não foi legal em relação ao filme, não curti. Depois eu revi, mas eu estava de férias, né? Não escrevi sobre ele, mas aí eu gostei do filme, né? Já cresceu para mim o filme. Eu continuo achando que ele, em alguns momentos, ele é cerebral demais, é um pouco desconectado, algumas coisas, mas ele tem uma relevância interessante, né? E também vai ter filmes que posso ter visto 1 ano, 2 anos atrás, que adorei, e hoje, revendo, pode ter caído bastante no meu conceito, né? Mas tem essa questão, assim, de... quando eu vou no cinema, ou em casa nem tanto, mas porque até pela possibilidade de poder rever, né, o filme no streaming. Mas no cinema eu gosto de estar com um caderninho, assim, e de vez em quando, assim, eu anoto algumas palavras-chave, né, algumas impressões, assim, né. Eu gosto muito de prestar atenção no início dos filmes, né, que eu acho que eles ajudam a depois a construir, assim, a minha reação em relação ao filme, né. Às vezes o início é uma coisa e o filme vai mudando, assim por diante. Então eu anoto ali algumas palavras-chave, algumas cenas. Eu gosto assim, eu procuro não ser muito descritivo nas sinopses, né? Uhum. Dou um ponto de partida, sim, mas procuro não ser muito descritivo, né? Mas gosto de, assim, mostrar para o leitor que eu vi o filme, né? Citando alguma cena aqui, dando algum diálogo aqui, né? E isso também é uma coisa que me irrita em relação aos trailers e algumas críticas que eu acho que gastam muito tempo contando a história e contam demais da história, assim, né? Eu entendo,
sites americanos, as críticas são realmente longas, né? Embora eles não sejam cronológicos na história de um filme, alguns contam tudo mesmo, assim, né? E aí, eu não estou nem falando da questão só dos filmes de suspense, em que o spoiler atrapalha muito, né? Sim. Atrapalha muito, né? Mas tô falando de qualquer romance, uma comédia, assim, às vezes contam demais, assim, né? Então, mas eu só sei porque eu vi o filme, mas eu fico pensando a experiência assim, poxa, tudo isso aqui contado, né? Então, eu vou fazendo digressões aqui. Isso tem muito a ver com a minha reação a trailers. Eu tento evitar trailer. Eu às vezes sou exposto a trailer e me arrependo amargamente, como foi o caso do Tempo, do M. Night Shyamalan, assim, que aquele trailer, assim, depois eu vendo o filme, assim, tá, mas tudo isso aqui que o Shyamalan, no filme, prepara como suspense, cria todo um mistério em cima, faz um enquadramento que tu não tá enxergando direito os personagens, tudo isso aqui o trailer já me disse, né? Então me irrita bastante essa questão dos trailers, que é algo que, sim, que, né, por analogia, assim, eu evito nas minhas colunas contar demais da história. Às vezes eu conto, às vezes eu faço questão de contar, e eu aviso, ó, vai ter spoiler pra caramba disso aqui, coisa e tal, né? Porque eu entendo que não tem como fugir disso para justificar uma coisa, que é o caso do Noite Passada no Sorro, tá? Que eu não gostei desse filme, realmente não gostei, né? E tô nem aí com a questão técnica. E aí tu fala do leitor, tá? Voltando àquele ponto de partida. Eu não vou dar spoiler aqui, ainda mais que é ao vivo e tudo mais. Mas, assim, tem a resolução do filme, para mim, eu não achei ultrajante, tá? Mas um leitor, né, viu justamente o lado positivo daquela solução, né? Eu achei interessante a leitura que essa pessoa fez, assim, a gente conversou, e aquilo que eu disse, assim, ela teve uma opinião completamente oposta à minha, né, mas a gente conversou, e no final ela até comentou assim, nem precisava, mas ela comentou assim, né, apesar de discordar totalmente de ti nisso aqui, gosto muito de ler tuas colunas, sei que, e é legal que tu conversa conosco. Que bacana. Todas as perguntas eu te faço porque, assim, eu tenho há alguns anos um site sobre cinema chamado Matinê TV. Então, em todos esses anos eu tenho procurado, né, estudar mais sobre a questão do texto da crítica, estudar a crítica em si, né, e também tenho participado de cabine de imprensa, às vezes, escrevendo sobre filmes e séries, e é muito interessante também ver esse outro lado também, porque não são todos os veículos tradicionais que conseguem abrir um espaço como tem GZH, como tem também a parte de cinema ali, de séries do Estadão, por exemplo, né, com bastante texto do Rodrigo Fonseca, Sim. né? Desculpa interromper, tem uma coisa bem importante que tu falou, que é a seguinte, tô crítico do cinema, assim, mas como eu escrevo em GZH em Zero Hora, a gente é um veículo generalista, né? A gente fala para todo mundo, né? Eu não sou um especializado no contracampo, né? No plongé, nos termos mais técnicos do cinema, ou seja da produção mesmo, ou até da interpretação, né? Porque eu tento conversar com o maior número de pessoas. E assim, e vamos ser francos, os especializados são bem menores do que o público geral que consome, né? Eu gosto de participar de um grupo no Facebook de usuários da Netflix, não lembro, agora me fugiu o número, tá? Mas milhares, 500 mil, acho, se não me engano. Não sei. Eu até publiquei na coluna dos 7 Prisioneiros o número que tinha ali. Porque ali tu ajuda a ter, assim, uma ideia do gosto médio. Não quer dizer que eu vá, né, escrever para o gosto médio, né? Tanto é que nessa coluna do 7 Prisioneiros que eu fiz o título isso, Por que estão odiando o novo filme do Rodrigo Santoro, né? Tinha muita gente amando, eu falo ali também, mas tinha muita gente odiando, né? E aquela minha coluna aí, não é que eu fui arrogante nem nada, mas aquela minha coluna aí, eu estava tentando conversar com os que tinham odiado, né? Eu copiei, sem dar nome, algumas reclamações, não entendo como é que o Rodrigo Santoro fez uma porcaria dessas, por que time brasileiro tem que ter, não pode ter final sem pé nem cabeça, não sei o quê. E tentei responder sobre isso, né? Porque é isso. E aí eu vejo, até pela reação, umas colunas que eu faço assim, eu, por estar dentro, né? Eu sei que está estreando esse filme aqui, esse aqui estreou, coisa e tal, e algumas coisas eu não sei. Mas eu percebo, assim, que tem gente, assim, que nem sabia que tem estreado. Gente, é muito comum essa reação. Então,
eu tento falar com a Dona Maria, o seu José, o fulano que na hora vaga vai lá e precisa escolher um filme para assistir na Netflix ou porque quer sair para sair, para ir no cinema. E isso é muito legal porque, de certo modo, tu tem, ali na tua coluna, tu cria um senso de comunidade também, né? De ter essa interação, porque tu cria ali um diálogo com as pessoas, né? Não é só aquela coisa de, bom, o filme é isso e aquilo e ponto, a nota é essa daqui. Não, o que tu faz é realmente abrir um diálogo com essas pessoas, né? Seja por uma interpretação mais mundana ou para alguma coisa que vai também para talvez uma coisa mais subjetiva, que foi um comentário até que eu escrevi, acho que na tua publicação no Instagram, sobre a tua coluna de Maligno, né? Que Maligno foi um filme do James Whale que dividiu muita opinião, porque quem gostou falava, mas ele homenageia tal época ali do cinema de terror italiano, mas o filme não é tudo isso. E daí a gente entrava em um outro mérito que não basta por um filme só fazer uma homenagem ao cinema para garantir que ele seja bom, né? Ele precisa de outras coisas. Não, mas tudo uma questão, às vezes, assim, de estado de espírito, né? Eu poderia ter gostado muito do Maligno, né? Pelos mesmos motivos que poderia ter gostado. Às vezes o estado de espírito pesa, né, contra um filme, né? Tem o caso do Spielberg agora, assim, eu noto, assim, como tem elogios à questão social do filme, né? A retratação cultural. Agora os personagens latinos têm origem latina, né? Tem mais espaço e tal. A personagem que era, os americanos chamam de tomboy, né, quer dizer, uma garota com atitudes de garoto, agora é interpretado por um artista que é não binário, assim, bacana, mas eu até escrevi na coluna assim, mas só comprometimento social não torna um filme bom, assim, né? Eu valorizo muito isso, e aí eu fico com a consciência tranquila, assim, né? Porque às vezes me pegam no meu pé que, quando eu reclamei do show de humor do Dave Chappelle, por exemplo, né? Às vezes muita gente pega no meu pé que eu sou politicamente correto demais, mas assim, é isso, entende? Às vezes o politicamente correto vai pesar e às vezes ele não vai ser suficiente. Então é muito subjetivo, né? Cinema, séries são abertas a interpretações. Essa coisa do Round Six, né? Eu não vi o Round Six, eu não gostei, entende? E pior que esses tempos eu tava navegando no Instagram ali também, e eu topei com uma publicação de um professor de história que falava, o título era tipo assim, Por que Round Six é uma crítica ao capitalismo? E daí eu fiquei interessado, fui ler a legenda. Só que na legenda ele falava, eu não assisti Round Six, mas eu li a sinopse e entendi que. É complicado, né? É complicado. Não, eu fui honesto na minha crítica, entende? Eu vi só o primeiro episódio, tá? Então, ok, vou tomar pau porque eu não vi tudo, mas eu expliquei ali porque eu não gostei. Alguém disse, mas como é que tu sabia disso, não sei o quê? Gente, aí até um cara comentou, verdade, tu errou, mas acertou, né? Porque tu viu tal personagem como se fosse aquilo, depois não era, mas eu entendi como é que tu chegou a essa tua interpretação, né? E eu sigo incomodado com o Round Six, assim, porque eu vejo assim, eu acho que ele é um exercício de voyeurismo, entende? Do sadismo que tem em cada um de nós, assim, né? Então, eu não sou tão chegado, assim. E é engraçado também porque meses antes, a Netflix mesmo tinha lançado uma outra série japonesa que era Alice in Borderland, né? Que é mais ou menos a mesma dinâmica, né? Mais ou menos a mesma dinâmica, Exato, e muita gente que eu vi que não curtiu falava justamente isso, porque era muito parecido com essa outra e tal. Que o Round Six pegou mais esse lado também lúdico, infantil, assim, e aí acho que tocou mais fundo. No Alice in Borderland não é tão assim, né? Não tem tanto lado. E aí, mais pensado também, né? E acho que o Round Six, ele, assim, ele tem mais elementos que explicam o engajamento, assim, né? Coisa do uniforme, tem um monte de elementos usados no Round Six que ajudam a entender por que esse fez um sucesso que o Alice in Borderland não fez. Acho também que pesou até um pouco de época. Foi enganado ou Alice in Borderland foi em verão? Tem uma sensação de que... Não, eu acho que ele é de final de novembro, início de dezembro de 2020. Tá. Se eu não me engano, é nessa faixa de tempo aí. Mas o timing às vezes também é isso, né? Ajuda ou piora o desempenho de um filme junto ao público e até à crítica. Com certeza. A gente também não tem como adivinhar o que vai explodir ou não, né? A gente tem aquela lista
digamos, de começo de ano, né, do que é de mais expectativa, porque tem ator tal, é do diretor tal, é do roteirista tal, mas não dá para saber exatamente quem que vai fazer 1 bilhão de bilheteria, quem que vai fazer milhões de métricas na Netflix e tal. E uma coisa até que eu queria te perguntar é sobre esse volume muito grande de conteúdo que a gente tem, né? Toda semana tem lançamentos na Netflix, no HBO Max, no Disney Plus, tem no cinema. Como é que faz para fazer, talvez, uma pré-curadoria disso? Porque, querendo ou não, tu acaba tendo que escolher o que tu vai assistir sobre o que tu vai escrever na tua coluna, né? É bem difícil, né? Eu realmente acho difícil, eu sou só um, né? E não faço só a coluna também, né? Eu também cuido do caderno Vida, das páginas de viagem, né? Tem os compromissos da rádio, pessoal. Eu priorizo o cinema, o filme, não cinemas, priorizo filmes em relação às séries, tá? Por isso que tem várias séries que eu nunca consegui nem começar a ver, ou tive que largar, ou não pude assistir, né? Séries eu costumo ver as séries que são mais curtas, essas que têm temporadas, eu escolho uma ou duas para acompanhar, né? Morro de saudade de retomar, por exemplo, Boardwalk Empire, que eu vi três temporadas, tá até tentando pegar agora para terminar, já que são só mais duas, né? Mas eu tento ficar nos filmes, né? Porque não tem como eu não tenho como cuidar das duas pontas com a mesma, entre aspas, a mesma qualidade e a mesma atenção, tá? Então me concentro mais nos filmes. Isso já me ajuda a não sofrer tanto quando estreia, sei lá, Claro que é curioso assim, porque eu acabo perdendo potencial de audiência por não acompanhar La Casa de Papel, por não acompanhar Bridgerton, né, e assim por diante, né. Paciência, como eu disse, é uma escolha que eu tenho que fazer, né. Se eu pensasse só em audiência, talvez eu fizesse só as séries e teria que largar os filmes, que não tem como acomodar essas séries longas, né, 8, 10 episódios, estão todos despejados de uma vez só, né. Por isso que eu até prefiro as séries que são semanais, assim, né, que não te dá aquele nervoso, assim, puxa, eu tenho que ver todos esses 10 episódios agora, que todos os meus amigos vão estar comentando, todo mundo vai estar comentando. Não, vamos por partes. E acho que até, prefiro as séries à moda antiga, nesse sentido, e vejo pelo sucesso de Succession, né, que cada semana gera um monte de conteúdo, né, ou seja, ela é diferente de uma série que em todos os episódios uma vez só, aí tem muito site que dá, mas tirando um round six da vida, né, dificilmente se volta, né, a falar daquilo lá, né, some, né, ela tem um pico e depois não se fala. Eu prefiro as séries que tu vai, né, trabalhando, criando e refletindo mais sobre elas. Então eu escolho sobre filmes. Aí, essa época do ano é muito fácil de eu decidir o que eu vou ver, né? Eu vou consultando as bolsas de apostas do Oscar, né, as premiações prévias e tudo mais, para ir mapeando, vou aqui, vou assistir aqui, né, ou quando é um grande diretor, assim. Naqueles momentos mais de entre safra, daí, assim, vai muito, assim, de feeling, assim, né, ver um filme, e aí aquilo que começou, né? Pô, mexeu comigo? Então tá, vou escrever sobre ele, né? Mas, assim, eu tento ver, assim, as previsões de estreias, né, tanto do cinema quanto do Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney menos, assim, né, marco numa agenda para mim, assim, ó, tem isso e aquilo, né? E gosto muito também de resgatar filmes, né, de ver que um filme voltou a uma plataforma de streaming e resgatar, né, como recentemente o Estrada da Perdição, que é um filme que eu gosto muito, finalmente voltou para o Star Plus, daí, né, peguei uma coluna, um texto que eu tinha escrito lá em 2002, dei uma retrabalhada nele, né, e publiquei, né, na minha coluna. Então, assim, a escolha, assim, desculpe. O público chega a influenciar um pouquinho na tua escolha, assim, também, tipo, de fazer pedidos, fala dessa série, ou fala desse filme aqui? Assim, talvez não diretamente, mas, assim, como eu digo, eu não consigo também, né, anotar todas as sugestões que dão, né, mas, eventualmente, assim, eu lembro, assim, e às vezes eu até dou o retorno, assim, né, teve um cara que uma vez sugeriu, assim, Luciano, tem muita plataforma, por que tu não faz um guia um dia, né, daí eu perguntei pro meu chefe, acho que dá pra fazer, daí a gente fiz, né, e disse, né, fulano, fiz esse guia, né, seguindo a tua sugestão, não sei o quê, né, então, eu
tento responder dessa maneira, assim, mas nem sempre dá, né? Especialmente para série, como eu digo. Para filme eu até vejo, né? Alguém já diz, já viu tal filme, daí eu vou lá e vejo. Mas para série é mais difícil mesmo, porque toma muito tempo mesmo. Sim, bacana. E uma coisa também que, pra gente destacar também, se encaminhando pro final aqui, esses tempos eu não vou saber te dizer qual a coluna e qual era o festival, mas acho que tu recebeu um release, né, acho que talvez da Cine, porque eu recebi esse mesmo release, e tu fez uma coluna sensacional deles, acho, não sei se talvez fosse alguma coisa relacionada ao Belas Artes à la carte também, porque eles fazem muito relançamento de filmes antigos, né, de material restaurado. Teve duas parecidas. Teve uma que era sobre o James Ivory, que era do Belas Artes. Isso. Teve outra que foi do Darkflix, né? Aquela plataforma de terror que era do o cinema francês extremo. Eu me lembro eu dessas acho que duas foi a aí. do James Ivory, se eu não me engano, foi do James Ivory mesmo. Como é que é essa relação também de receber esse outro material, que daí não é propriamente de indicar um filme em si, mas sim talvez ali um festival, uma programação também? Assim, eu recebo, né, divulgação de várias, né, companhias, Disney, HBO, o Belas Artes, né, o Darkflix, sim. De novo, eu tenho que selecionar o que eu vou fazer, né? De vez em quando, assim, eu dou o que a gente diz assim, uma forcinha, entende? Assim, teve um festival de Minas Gerais, assim, então, peguei uma coluna lá e fiz, né? Peguei o release, fiz uma leitura do release, assim, separei, destaquei alguns filmes, assim, não dá audiência nenhuma, entende? Mas eu acho legal, assim, fazer, assim, até por um lado institucional, assim, né? Tu criar uma relação com parceiros, né? Com futuros parceiros e tudo mais, né? No caso do James Ivory, é um diretor que eu acho interessante, assim, né? Então, quando teve aquele ciclo ali, eu resolvi destacar os filmes, assim, né? E aí, onde eu complico a coisa, né? É isso, assim, que não posso simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V num release, né? Então, fiz um texto de abertura, né? Depois as sinopses eram basicamente as mesmas sinopses deles, né? Mas eu fiz uma tentativa, né, de contextualização, que é o que eu digo, né? De tentar contextualizar. Tem várias, assim, a gente trabalha com metas de audiência, né? Então eu não posso simplesmente fazer colunas só sobre James Ivory, né? Que talvez não atraia tanta gente. Mas eu tento fazer um balanço, assim, né? De falar do Novo 007, mas também falar dos tesouros escondidos no streaming, que até foi uma das colunas que eu fiquei feliz que deu um bom resultado, assim, né? Tento falar do Halloween Kills, mas também falar de um filme senegalês lá que talvez ninguém fosse ver, né, se eu não citasse, né? E fico muito feliz quando tem esse retorno, né, quando os leitores dizem assim, vi aquele filme lá e realmente que bom que tu chamou atenção para ele, né? É uma tentativa que eu tenho, assim, de compartilhar com outros, né, filmes que me tocaram, né, e que talvez estejam fora do radar das pessoas. Muito legal. Até então, para a gente finalizar agora, como a gente está aqui fazendo essa entrevista aqui para a Rádio Uniriter, né, nosso programa Notícias do Uniriter, que foi o programa principal do nosso semestre aqui na turma da manhã, e parte do nosso público também são os nossos alunos, né, meus colegas, e aí eu vou te pedir para te deixar algumas recomendações aí para o pessoal que gosta dessa parte de entretenimento, de filmes e séries, o que a gente precisa pensar antes de talvez escolher as nossas pautas em relação a isso, ou até mesmo de produzir algumas coisas diferentes, né, como tu falou ali que hoje talvez a gente tenha uma certa ausência da reportagem cultural, né? Vamos ver se eu consigo ser sintético, assim. Fui lembrar, assim, de algumas reportagens culturais que eu participei, não na reportagem, sim, mas mais na edição, assim. Eu acho que a gente tem que tentar estabelecer relações, né? Estabelecer conversas, né? Estou tentando me lembrar de na verdade, assim, essa pauta nem é minha, mas eu editei. É uma pauta que o Fábio, acho até que eles ganharam um prêmio com essa pauta, o Fábio Prikladnik. E agora não me lembro com quem que ele fez essa pauta, se foi com o William Mansky, acho que foi, né, que eles fizeram uma reportagem sobre a vaia, né, sobre a influência da vaia, né, centraram o foco mais na música, se não me engano, né, mas em diferentes períodos históricos, assim, né, achei interessante, assim, foram várias históricas que eles fizeram, né, vai em festivais, vai em shows, acho que na verdade tinha de teatro também, que a Denise Stocos, no Porto Alegre em Cena,
acho que dessa vez não tinha nem nascido, né? Tomou uma grande vaia aqui no Salão de Atos da URGS, se não me engano. Então eles fizeram esse recorte assim das vaias, né? Uma outra, aí uma matéria menorzinha assim, né? Mas foi o que o Carlos André Moreira e o Gustavo Brigatti, né, fizeram, que era, acho que se não me engano, eram os 40 anos do Poderoso Chefão, né? É aquilo que a gente fala, né? Tá, o que vai falar dos 40 anos do Poderoso Chefão? Só falar do filme de novo? Não, o que a gente vai fazer? Aí a gente fez duas coisas ali que eu acho que refletem muito o que eu falo, assim, sobre tentar uma profundidade, mas ao mesmo tempo tentar algo que seja pop, assim, né? Equilibrar isso, né? Que tem a ver com o jornal jornalista. O Carlos André fez uma reportagem sobre como aquela visão dos mafiosos do Poderoso Chefão glamourizou a figura dos mafiosos, né? A ponto de influenciar os criminosos da vida real, né? Eu tinha lido um livro de uma jornalista que fala sobre essa questão, né? Que os mafiosos não eram aquilo que o filme mostrou, né? E depois passaram essa coisa assim dos ternos bem cortados, né? Esse mundo de glamour, né? E o Gustavo Brigatti, ele se dedicou a assistir de novo a trilogia e fazer um guia de estatísticas, assim, né? Quantos assassinatos, quantas mortes por faca, quantas mortes por tiro, né? Quantas cabeças de cavalo cortadas, assim, né? Então ficou uma coisa que eu acho bacana, assim, tinha uma profundidade na matéria do Carlos André, que era de texto, assim, uma conversa sobre o legado do Poderoso Chefão, e uma parte que era de arte, assim, que era de números, né, com esse tom um pouco divertido, assim, né, mórbido, mas divertido, né, sobre o Poderoso Chefão, né. Então, tinha umas coisas curiosas, assim, sobre xingamentos italianos, assim, tinha umas coisas interessantes. Então, assim, eu acho que a gente tudo permite que a gente não fique circunscrito a uma obra, entende? Vai falar do filme, tá, mas e como é que esse filme se relaciona fora dele, né? Como é que esse filme se relaciona com os dias de hoje? Como é que esse filme se relaciona com a obra do diretor? Como é que esse filme se relaciona com o ator, né? Às vezes também tem isso, assim, né, tu pode fazer pelo ator. Como é que esse filme se relaciona em relação às tendências do cinema, né? Tu pode, por exemplo, pegar um Parasita, falar sobre essa questão dos gêneros, né, da oscilação de gênero. Uma hora é parece uma comédia americana, depois tem um toque de drama, daí tem suspense, daí tem terror, assim por diante, né? E tu pode, por exemplo, um exemplo assim, né, eu fiz uma coluna uma vez sobre os 2 filmes turcos que estavam, assim, vários posts naquele grupo do Facebook sobre o Milagre da Cela 7 e o Sadece 100, né? E aí eu fiz uma coluna tentando entender por que aqueles filmes que não eram novos, né? Um é de 2017 ou 14, o outro era 2019, mas, né, naquele momento de pandemia, estavam fazendo sucesso, né? Então, eu tentei enxergar ali, né, as relações possíveis com a pandemia, né? Aquilo que eu falo do estado de espírito, né, do espectador, né? Sim, muito legal. Então, pessoal, esse foi Tiziano Osório, colunista de filmes e séries de AZH. Essa entrevista depois a gente vai disponibilizar também em áudio nas nossas plataformas, depois a gente vai fazer um recorte dela também e publicar no YouTube da Facs Uniriter, né, no YouTube da Faculdade de Comunicação Social. Tiziano, eu quero te agradecer pela disponibilidade, a gente chamei talvez um pouquinho em cima da hora, mas muito obrigado por ter participado aqui, conversado com a gente. Não, sem problema, eu gosto de participar, já fui aluno de faculdade, né, então a gente sabe que precisa, às vezes, contar com o apoio de quem já está em algum veículo, né, me sinto honrado pelo convite, feliz em ajudar, e dou a dica para as pessoas, para vocês, hoje eu publiquei uma coluna que são 100 séries para ver nas férias, tá, é um caderno especial, que a gente chama o Flip, né, com 10 categorias lá, tem 10 famílias complicadas, 10 anti-heróis, 10 viagens ao passado e assim por diante. Show de bola, eu vi já que tem essa coluna no ar mesmo, depois vou dar uma conferida também. Eu tenho umas maratonas pendentes aí, tô no meio de The Office, parei ali, fiquei meio empacado em Breaking Bad também, mas uma hora vai. Então tá bom. Tá certo, então, pessoal, muito obrigado, Tiziano. Um abraço para vocês. Abraço, tchau, tchau.
Esse foi, então, o Notícias Uniriter, né? Nossa edição especial com entrevista com o Tiziano Osório. Desejo a todos vocês uma boa quinta-feira, um bom restante de semana aí também, bom final de semana. E ficamos por aqui. Até a próxima.